A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 2 de junho de 2020. Nós estamos aqui mais uma vez usando como base de estudo o livro do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E lembrando que nós já falamos sobre 11 capítulos. Hoje nós iremos falar o 12º capítulo. E gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando. Lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode acessar a nossa página no Face. Você pode entrar lá no seu Facebook e lá naquela lupinha e colocar Igreja Batista Eulan. Lá você vai encontrar a nossa página, você curte. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai poder assistir os nossos cultos, quinta das 20 às 21 horas, domingo das 9 às 10 da manhã, também todos os dias, de segunda a sexta, das 18h10 às 18h30, oração e em tudo uma lição. Lembrando que você pode sim estar neste momento compartilhando, curtindo, porque com certeza muitas pessoas serão abençoadas através desse trabalho. Vamos então iniciar no dia de hoje esta palavra abençoada. Tudo começa com Deus, foi o primeiro capítulo que nós falamos. O segundo, não sou um acidente. O terceiro, o que dirige a sua vida. O quarto, criado para ser eterno. E o quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O sexto, a vida é uma atribuição temporária. O sétimo, a razão de tudo. Oitavo, planejado para agradar a Deus. O nono, o que faz Deus sorrir. O décimo, a essência da adoração. E o 11º, tornando-se amigo de Deus. Nós falamos tudo isso. E agora hoje iremos falar sobre o 12º capítulo, desenvolvendo a amizade com Deus. Voltando a repetir, você consegue encontrar tudo isso que nós já falamos no nosso site, www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar tudo isso que nós já falamos e muito mais, com certeza, que vai abençoar a tua vida. Nós temos uma página no YouTube também. Você procure lá Igreja Batista Eulan e você vai conseguir acessar ali no YouTube. Então vamos lá. Ele oferece a sua amizade ao justo. Ele quem? Deus. Deus, ele quer a amizade, principalmente daquela pessoa que procura viver uma vida justa diante dele. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 32. Olha o que nós temos aqui. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e eles se aproximam de vocês. Ou seja, no momento que nós nos aproximamos de Deus, Ele vai se aproximar de nós. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. Preste bem atenção, você está tão perto de Deus quanto escolher estar. A escolha é tua, estar mais perto de Deus ou não. A escolha é tua em buscar esta presença maravilhosa de Deus, essa amizade, essa intimidade com Deus. É uma coisa que você realmente vai desejar e escolher. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Uma amizade hoje comum, você precisa também se esforçar, até mesmo para ligar para a pessoa, perguntar se ela está bem, até mesmo muitas vezes ter aquela situação das amizades, muitas vezes as manias que alguns têm, vai ter que suportar, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que ceder. Então eu vejo que é quase como se fosse um casamento. Muitas vezes você vai ganhar, muitas vezes você vai ceder, mas para você ter essa amizade, você precisa sim se esforçar para desenvolver. E essa amizade, nós estamos falando uma amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia. Então, se você quer ter uma amizade com Deus, você precisa primeiramente querer. Se você não quiser, não tem como acontecer essa amizade.
Você precisa ter tempo e ao mesmo tempo energia. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Vou repetir. Se realmente você deseja, com certeza, ter esse relacionamento, esse vínculo mais profundo e íntimo com Deus, você precisa aprender a partilhar o que realmente de uma forma mais honesta com Ele os seus sentimentos. Ter confiança quando lhe pedir para fazer algo e aprender a se importar com aquilo com que ele se importa e desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Então é como se fosse uma amizade aqui também que nós temos no dia a dia. Essa amizade com Deus não é diferente. Você precisa, como eu disse, ser honesto com Ele, com seus sentimentos, o que você está sentindo. Você ter confiança quando Ele te pedir para você fazer alguma coisa, confiar que Ele não está pedindo algo que você não consegue fazer. E aprender a se importar com aquilo que Ele se importa, ok? E desejar essa amizade mais do que qualquer outra coisa. Então nós falamos no capítulo 11, tornando-se amigos de Deus, nós falamos sobre 2 segredos. Eram 6 segredos, nós vamos falar esses 4 segredos agora, mas 2 nós já falamos no capítulo 11. O primeiro segredo que nós falamos para você ser amigo de Deus é conversando com Ele constantemente. Você precisa estar conversando, dialogando com Deus. E muitas vezes isso aí você não precisa ficar prostrado. É claro que tem esse momento, aquele momento você a sós no quarto, aquele momento muitas vezes numa vigília, mas isso só não é o suficiente. Você pode sim estar no seu carro dirigindo, falando com Deus, lavando a roupa, falando com Deus, muitas vezes no seu trabalho, ligado com Deus. É um relacionamento contínuo. Como lá a palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É um relacionamento contínuo com Ele. O segundo segredo é meditando na palavra de Deus. Porque lembrando que Deus, você fala com Deus através da oração. E Deus fala com você através da palavra. E como que você medita nela? Realmente é aquilo que você está aqui, ouvindo, ela vai entrando no seu coração, você vai pensando, você vai mastigando aquilo que você realmente ouviu e ela vai causando um efeito muito grande. Até nós falamos nesse segundo segredo que muitas vezes a preocupação, o que é? Nada mais é um problema que você tem e você fica ali se preocupando. Não para de se preocupar por causa do problema. E a meditação não é diferente. A meditação, se você consegue se preocupar por causa do problema, você também consegue meditar na palavra de Deus. Ou por quê? Porque realmente na meditação você vai ter tranquilidade, você vai esquecer o problema e você vai ter fé. E isso que agrada o coração de Deus, meditar na palavra. Então agora nós iremos falar sobre a terceira situação, que é devo optar por ser sincero com Deus. Então esse seria o terceiro segredo, devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero. Eu creio que não é diferente quando a gente tem uma amizade. Você quer que essa pessoa que você tem uma amizade seja sincero com você. Ainda que talvez a sinceridade dela não vai muitas vezes te satisfazer, mas é importante ter ela ser sincera com você. A respeito de suas falhas e sentimentos, Deus não espera que você seja perfeito. Então lembrando que para você ser amigo de Deus, Deus sabe que nós jamais vamos conseguir total perfeição. Nós somos seres humanos, sujeitos às falhas. Então também não venha cobrar isso de você. É claro que você vai lutar para você viver uma vida correta, uma vida que agrada a Deus. Mas se você deslizar, falhar, isso acontece não porque você planejou, mas foi um acidente. O acidente não é programado. E quando acontece, automaticamente você vai, pede perdão, Senhor, não vou cometer esse erro mais. Então é mais ou menos isso, que Deus quer que a gente esteja com Ele, nessa sinceridade. Então Deus não espera que você seja perfeito, mas insiste que você seja absolutamente sincero. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito.
Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser seus amigos. Então lembrando que quem quer essa amizade, primeiramente é Deus. Deus quer que nós sejamos amigos dele. Mas se fosse olhar pelas nossas falhas, então jamais Deus ia querer a nossa amizade. Então ele sabe muito bem que somos falhos e somos fracos, mas assim mesmo ele quer se relacionar conosco. Felizmente, em virtude da graça de Deus, o que é graça? É o favor imerecido, ninguém merece. Jesus ainda é amigo de pecadores. Você sabia que Jesus, ele é amigo de pecadores? O exemplo disso está em Mateus 11:19. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então você vê que Jesus é mencionado como amigo de pecadores. Aleluia por isso. Na Bíblia, os amigos de Deus foram sinceros sobre os seus sentimentos. Só que nessa amizade, estão voltando que Deus quer a nossa sinceridade. Então é o terceiro segredo para que essa amizade realmente aconteça na nossa vida. Frequentemente reclamando, o que acontece? Voltando, na Bíblia os amigos de Deus foram sinceros sobre os seus sentimentos. Frequentemente esses amigos reclamaram, criticaram, acusaram e discutiram até com o seu Criador, com o próprio Deus. Já pensou? Porque eram amigos. O amigo verdadeiro não é assim que acontece? Quando a gente tem que chamar a atenção, a gente chama, a gente corrige, ainda que ele não goste, mas é amigo, amigo você pode. Entendeu? Você não vai ficar lá bajulando, você vai realmente, porque você ama o amigo, você quer o bem dele. Deus, entretanto, não parecia se aborrecer com sua franqueza. Então essas pessoas que foram amigos de Deus, conforme a Bíblia nos relata, Deus não ficou triste ou até mesmo aborrecido pela franqueza deles, em dizer, né, as suas situações. Na verdade, ele a incentivava, ou seja, Deus incentiva muitas vezes essa franqueza, essa sinceridade. Deus permitiu que Abraão questionasse e desafiasse a respeito da destruição de Sodoma. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus permite a Abraão questionar. Entendeu? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói. Se tiver 40, o Senhor não destrói. Ou seja, né, por que o Senhor está destruindo? Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade. Ele ficou lá insistindo, Deus, se tiver 20, se tiver 10 e tal. Negociando desde 50 até somente 10 pessoas justas. Inclusive é nessa situação que ele consegue salvar o seu sobrinho Jó e a sua família. Ló e a sua família. Deus também escutou pacientemente a Davi. Há muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Então Davi realmente foi um homem segundo o coração de Deus, mas também praticou muita injustiça, traiu, abandonou. Então foram situações terríveis. Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou que Deus o havia enganado. Só um minutinho, pastora, tem algum problema, pastora? André? Ah, sim, mas está aqui, está sim, ao vivo. É que o André veio aqui pedir, é que vocês não conseguiram entrar, mas tudo bem. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nós ficamos espertos aqui com a relação à questão do ao vivo, né? Muitas vezes sai som, não sai som, mas amém. É isso daí. Voltando. Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando então desde 50 até somente 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente a Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Deus não destruiu Jeremias, ele reclamou que Deus o havia enganado. Olha lá, Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou que Deus o havia enganado. Mas tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia aqui. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. E olha o que então que Jeremias quis dizer. Olha, o Senhor me seduziu. O Senhor e deixou-me seduzir, ou seja, o Senhor me enganou. Olha só, um momento de estresse de Jeremias.
Mas ele era amigo de Deus. Diante de toda a situação que ele estava vivendo, Deus permitiu ele desabafar, ele abrir o seu coração desta maneira. Jó pode expressar sua amargura durante a provação, aquele tempo de prova que Jó estava passando. No final, Deus defendeu Jó por ser sincero e repreendeu os amigos de Jó por serem falsos. Já pensou? Os amigos de Jó, Deus considerou eles falsos, mas Jó, por ser sincero, por abrir o coração, até mesmo por reclamar, não murmurar, mas por causa dessa amizade, dessa intimidade com Deus, ele abriu o seu coração e Deus se agradou. Deus lhe disse: vocês não foram sinceros comigo ou ao meu respeito, não da forma em que foi meu amigo Jó. Meu amigo Jó agora orará por vocês e eu aceitarei a sua oração. Olha só. Então Deus falou assim: olha, ele pode ter perdido tudo, mas não perdeu a minha companhia, não perdeu a minha amizade. Então agora somente através da oração de Jó que eu vou perdoar vocês, vou receber o holocausto, né, a oferta que vocês estão me trazendo. Voltando aqui, Jó 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto com o meu servo Jó. Ou seja, ele mais uma vez disse que aqueles amigos não falaram o que era justo, entendeu? Não foram sinceros, enquanto Jó foi sincero. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, nós vemos em Êxodo 33, do 1 ao 7, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Porque chegou um momento que o povo começou a murmurar, começou a fazer um monte de coisa errada, fizeram bezerro de ouro, aquela coisa que Deus abominava. Chegou uma hora que Deus falou: eu não vou mais com vocês. Vocês podem ir, eu mando o meu anjo, entendeu? Vou dar a bênção para vocês e tal, porque eu não aguento mais esse povo. Mas olha o que versículo 17. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Ou seja, o próprio Moisés entrou na presença de Deus clamando: Senhor, né, como que o Senhor vai fazer isso? Se o Senhor destruir esse povo, se o Senhor não for conosco, nós também não vamos arredar o pé daqui. Então ele foi como amigo falando com Deus. Chega uma hora que o argumento sincero de Moisés, Deus acaba dizendo o seguinte: está bem, eu vou fazer isso que você tem dito, porque eu achei graça. Você achou graça aos meus olhos e eu conheço você pelo nome. Ou seja, Moisés, Deus conhece você pelo nome. Então é importante você ter esse relacionamento, você abrir o seu coração, você rasgar, falar para Deus o que está acontecendo. Deus expressou com sinceridade a sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida. Olha só. Então, voltando, Deus expressou com sinceridade a sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Aquilo que eu acabei de falar. Deus estava saturado com aquele povo. Faz parte. Muitas vezes você não está legal, até mesmo com seu amigo, né? Muitas vezes você se cansa e é mais ou menos assim. E disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés falando com o amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera. Então Deus foi sincero com Moisés: olha, estou cansado, estou estafado. Como eu disse, Deus também tem sentimentos. Mas Moisés também foi lá e abriu o seu coração para com Deus, dizendo, aquilo como amigo de Deus. Respondeu de forma igualmente sincera: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Se me vês com agrado, revela-te os teus propósitos, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Se não fores conosco, não nos envie. Então ele argumenta com Deus também, como amigo. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares?
Ele começa a argumentar como um amigo. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então, naquela amizade tão gostosa, ele entende e ele aceita. Você vê, Deus é até humilde, né? Em aceitar o conselho de um homem, simples ser humano, cheio de falha. Mas por quê? Esse homem era amigo de Deus. Como Deus quer que você seja amigo dele, que você se relacione com ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso que nós temos na palavra. Êxodo 33, do 12 ao 17. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito, porque achaste graça aos meus olhos. Isso está em Êxodo 33, do 12 ao 17. Deus pode lidar com esse tipo de franqueza a toda prova da parte de você. Então, uma pergunta: Deus pode lidar com esse tipo de franqueza, de você ser sincero, a toda prova da parte de você? Então, Ele quer que você, mesmo sabendo que Ele é Deus, essa amizade, você chegar para Deus e dizer: Deus, olha, hoje eu não estou legal, entendeu? Olha, né, não estou bem. Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Hoje aconteceu isso no meu trabalho, aconteceu isso na minha casa. Senhor, eu também não tô contente com o Senhor. É mais ou menos isso, entendeu? Deus não vai ficar irado por você abrir o seu coração, porque Ele é teu amigo, entendeu? E Ele vai compreender, sim, aquele momento que você está passando, até mesmo de questionamento. Ele sabe que você é pó. Voltando, sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que poderia parecer audácia, Deus vê como autenticidade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. Ele se aborrece com as suas frases feitas ou religiosas e previsíveis. É aquela coisa, quantas pessoas querem ter amizade com Deus e elas fazem através das orações, que são frases feitas, ou muitas vezes por causa da religião, por causa daquilo que eu estou muitas vezes prevendo, entendeu? E muitas vezes fica mecânico. Então essa amizade que Deus quer de mim e de você é algo mais sincero, mais profundo, e que você realmente possa construir essa amizade dia a dia. E isso é a vontade de Deus. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, ok? E dividir seus verdadeiros sentimentos, e não o que você pensa que deveria sentir ou dizer. É provável que você precise confessar alguma raiva ou ressentimento escondido até em relação a Deus. Quantas vezes a pessoa tem bronca até mesmo de Deus? Deus, por que o Senhor fez isso e tal? E muitas vezes é igual amigo, né? Muitas vezes nós como amigos podemos falhar, né? Podemos fazer alguma coisa errada. E aí muitas vezes nós temos que ir lá chamar atenção, brigar, aquela coisa toda. Mas o amigo, se é amigo mesmo, ele não vai se importar, ele vai entender e a amizade vai continuar. Isso que agrada o coração de Deus. Então, dividir, como eu disse, é provável que você precise confessar alguma raiva ou ressentimento escondido em relação a Deus, em certas áreas da sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo a pandemia, até mesmo a situação financeira, tudo isso Deus usa. Abrigamos ressentimento em relação a Deus, como por causa de nossa aparência. Talvez você foi essa pessoa ou essa pessoa. Talvez você está aí dizendo: Deus, por que eu tenho essa aparência? Por que eu sou gordo? Por que eu sou magro? Por que eu sou preto? Por que eu sou branco? Por que eu sou alto? Por que eu sou baixo? Por quê? Por quê? Por quê? E nesses questionamentos, nós abrigamos o que? Ressentimento em relação a Deus. E isso realmente a gente precisa estar atento. Até mesmo, como eu disse, a nossa aparência, a nossa formação, orações talvez que não foram respondidas. E você está aí: Deus, por que o Senhor não responde? Por que, Senhor? Estou clamando e não estou tendo resposta. Então, mágoas do passado que você não consegue esquecer e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. Talvez você diga assim: Deus, olha, eu sou teu amigo, mas se eu fosse Deus, eu não ia permitir acontecer isso. E aí você fica bronqueado, né? Bronqueado com Deus,
por causa disso. Você tem esse sentimento. Então você tem que ser sincero com ele. E isso, Deus se agrada dessa sinceridade, ok? As pessoas frequentemente culpam a Deus por mágoas provocadas por outras pessoas. Quantas pessoas hoje vivem com ressentimento, com mágoa, por alguém que lhe feriu, que machucou, e muitas vezes isso acontece e a pessoa transfere até essa culpa para Deus. Por que o Senhor permitiu? Por quê? Entendeu? E isso também não é bom. Isso cria o que William Bucks chama de seus problemas ocultos com Deus. A amargura é o maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Se você quer se relacionar com Deus, ter uma amizade com Deus, você não pode ter no seu coração amargura, ok? Porque quando você tem esse sentimento, vai bloquear essa amizade com Deus. Porque eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso, ok? Se tiver uma amargura no seu coração, você não tem como ter amizade com Deus. Então você tem que realmente pedir ao Senhor que te ajude a libertar dessa amargura, arrancar do seu coração, porque Deus quer ser o seu amigo. É uma escolha, você realmente deve escolher isso. O antídoto, é claro, é atinar que Deus sempre age no seu melhor interesse. Então Deus, Ele está agindo sempre no melhor interesse para com você. Mesmo quando é doloroso e você não compreende. Então, se Deus permite alguma coisa, a gente não está vendo aqui, Deus está vendo lá na frente. Ele está te livrando situações que podem acontecer aqui, não aqui, mas lá na frente. Então, Deus, Ele vê sempre o melhor para nós. Mas liberar-se dos seus sentimentos e revelar seus sentimentos é o primeiro passo para a cura. Então, no momento que você libera, né, dos seus ressentimentos, aí você fala com Deus, você abre o seu coração como teu melhor amigo e ao mesmo tempo você revela esses sentimentos, ok? Então você tem o primeiro passo para a cura. Do mesmo modo que tantas pessoas na Bíblia, diga a Deus exatamente como você se sente, ok? Então é da mesma forma que você deve expressar. Então desse mesmo modo que tantas pessoas na Bíblia, diga a Deus exatamente como você se sente. Reflita sobre Jó. Que olha, do mesmo que Jó falou, você também pode estar falando. Jó 7, do 17 ao 21. Que é o homem para que tanto o engrandeça e ponha sobre ele o teu pensamento? Porque não perdoa a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Jó começou a indagar diante da sua aprovação. Deus, por que o Senhor não perdoa? Por que o Senhor não tira a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, tu me buscarás, porém eu não serei mais. Então ele começa ali a reclamar, a lamentar. Essa sinceridade que Deus se agradou, entendeu? Por ele ter sido sincero. Não que ele estava murmurando, murmuração é diferente. É aquela pessoa que murmura e coloca a culpa em Deus e briga com Deus e acabou. Não. Amizade é isso, você abre o seu coração, você aponta o dedo, você chama a atenção, mas você continua amigo. Então, é diferente daquela pessoa que joga todas as culpas no outro, entendeu? E fica com raiva. Não, isso não pode. Então, se eu quero ser um amigo de Deus, eu devo sim abrir o meu coração, ser sincero, mas continuar tendo essa amizade maravilhosa com Deus, porque Deus te ama e você ama Deus. Amém? Asaf, lá em Salmos 73:13, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Então, no momento também de estresse, aqui o salmista diz, olha, em vão, Senhor, eu tenho purificado o meu coração e lavado a minha mão na inocência. Parece que não tem sentido, entendeu? Muitas vezes é um momento de fraqueza, mas abrindo o coração. Jeremias capítulo 20, 27, ele fala, seduziste-me, ó Senhor, e deixaste-me seduzir. Ou seja, o Senhor me enganou. O Senhor me falou para eu pregar e eu estou pregando, mas só estou levando burdoada, só estou sofrendo. O Senhor me enganou. E Deus aceitou Jeremias falar isso com toda a naturalidade porque era amigo. Entendeu? E não se irou com Jeremias. Noemi, em Ruth, capítulo 1, versículo 20, ela, porém, lhe respondeu, não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Então ela abre o coração, ela fala assim, Deus me encheu de amargura, porque tinha morrido o marido, tinha morrido os filhos. Então ela agora, naquele momento, ela estava cheia de amargura, mas ela estava sendo sincera
entendeu? Mas ela continuou amando a Deus. É isso que você precisa entender. Ser sincero, sim, mesmo que você fale com Deus, que você reclame, mas que você continue amando a Deus, porque Ele te ama, ok? E não ter raiva de Deus, porque aí não dá. Para nos instruir na honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos. Quem já leu o livro de Salmos? É algo maravilhoso o livro de Salmos. Um manual de adoração, cheio de discursos descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos combinados com ação de graça, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas no livro de Salmos. Se você for olhar no livro de Salmos, você vai encontrar discurso descontrolado, delírio, você vai encontrar dúvida, medo, ressentimento, sofrimento intenso, combinado também com ação de graça. Você vai encontrar salmos agradecendo, louvor, declaração, tudo isso lá em Salmos. Pessoas que realmente tiveram amizade com Deus, relacionamento com Deus. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, ok? Sem ter absolutamente nada do que sente, sem reter absolutamente nada do que você sente. Isso é importante você fazer, porque é a sua sinceridade com Deus, e isso Deus se agrada, Ele quer a nossa sinceridade. Você pode orar como Davi. Derrame diante de Deus, diante dele, as minhas queixas, Davi dizendo, e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Salmo 142, versículo 2. Então ele fala assim, olha, eu derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Então é isso, amigo é para isso. Não é verdade? Você não vai contar os seus problemas para quem não é amigo. Você vai contar os seus problemas para o seu amigo, para sua esposa, que também podemos dizer que é a sua amiga íntima, o seu marido, entendeu? O seu pai. Então são pessoas que você realmente pode contar, porque é dessa forma que nós vamos trabalhando, até mesmo essa amizade. E aqui nos Salmos ele diz, olha, eu estou contando os meus aborrecimentos, estou totalmente abatido. Quando dentro de mim esmurece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Então ele, mais uma vez dizendo, olha, quando dentro de mim esmurece o meu espírito, ele está dizendo, olha, tem momentos que eu enfraqueço, tu conhece a minha vereda, o Senhor sabe, né, que muitas vezes tem laços. Então ele está aí, como um verdadeiro amigo, abrindo o seu coração para com Deus, que também é o seu amigo. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, como Moisés, Davi, Abraão, Jó e tantos outros, tiveram acessos de dúvidas. Então, não é diferente. Mas em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles o expressaram sincera, aberta e publicamente. Então, quando eles tiveram dúvida, eles abriram o coração com Deus, eles falaram com Deus, eles se expressaram com Deus e continuaram amando a Deus. Exprimir as dúvidas, às vezes, é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade com Deus. Ok? Então lembrando que nós estamos falando agora sobre aquilo que nós iniciamos no outro capítulo, no capítulo 11. Tornando-se amigo de Deus, o primeiro que nós falamos no 11, o segredo é conversando constantemente com Deus. O segundo segredo é meditando na palavra de Deus. E o terceiro que nós falamos agora, devo optar por ser sincero com Deus. E agora nós iremos falar o quarto, porque são 6, né, desses segredos. Então devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda a sua amizade com Ele. Você não questiona, Deus fala com você na palavra e você obedece. Isso é amizade, ok? Normalmente não consideramos a obediência como característica da amizade, porque o amigo também não vai te falar uma coisa e você vai ficar obedecendo, ok? Ela é reservada para o relacionamento com o pai, com o chefe, com o oficial superior, não com o amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Ele disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então Jesus que deixou isso bem claro, João 15,14. Vocês só podem ser meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno.
No último capítulo que nós vimos, né, que foi o 11, aqui o Rick Warren, ele assinalou que a palavra usada por Jesus, quando nos chamou de amigos, poderia se referir a amigos do rei, em uma corte. Embora esses companheiros íntimos tivessem privilégios especiais, porque estão lá junto do rei, eles ainda estavam sujeitos ao rei e tinham que obedecer às suas ordens, sim ou não? Não é porque você é amigo aí do seu patrão que você não vai ter que obedecer às suas ordens. Você tem que se sujeitar àquilo que ele está te passando. E não é diferente, ok? Devo optar em obedecer a Deus pela fé. E isso é o próximo segredo que nós estamos falando. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e nós o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, ok? Mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo em virtude da gratidão que sentimos por tudo que Ele nos fez, e quanto mais de perto nós o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Então, quanto mais de perto você segue a Jesus, obedece a Ele, mais essa amizade ela vai ficar mais íntima, mais intensa. E não é diferente na amizade aqui que nós temos no dia a dia, com as pessoas que nós amamos. Os incrédulos normalmente pensam que os cristãos obedecem por obrigação. Não, aquele lá está obedecendo porque foi imposto, porque o pastor falou, porque você não bebe porque o pastor falou para você não beber, você não prostitui porque falou para você não prostituir. Não, de maneira nenhuma, entendeu? Ou até mesmo por culpa ou por medo, não. Né? Ou muitas vezes até de ser punido. Tem pessoas que muitas vezes pensam que nós obedecemos a Deus, ok? Porque nós temos medo de ser punido, mas o oposto é o que é verdadeiro. Por termos sido perdoados e libertos, obedecemos por amor. Então, se a gente for olhar que nós fomos libertos um dia da escravidão do pecado e hoje nós somos livres para adorar a Deus, que nós também fomos perdoados, então isso é gratidão. Então nós estamos aqui agradecidos a Ele por tudo que Ele fez, o seu amor lá na cruz do Calvário. E a nossa obediência nos traz grande alegria. Quando nós obedecemos a Deus, nós nos alegramos e trazemos grande alegria para o coração de Deus. Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É o que Jesus está dizendo. Se você permanecer no meu amor, se você obedecer, você vai permanecer no meu amor. A obediência. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço, tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Está lá em João capítulo 15, do 9 ao 11. Repare, Jesus espera que façamos somente o que Ele fez com o Pai. Então Ele só quer que a gente faça o que Ele já fez. Ele deixou exemplo para nós do que é um relacionamento, do que é uma amizade. O seu relacionamento com o Pai é o modelo para o nosso relacionamento com Deus. Jesus fez tudo o que o Pai pediu para que Ele fizesse, graças ao amor. Então Jesus, Ele também obedeceu tudo a Deus. E por tudo porque Ele fez por causa do amor. A verdadeira amizade não é indolente, ou seja, acomodada. Ela age. E quando Jesus nos pede que amemos os outros, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos a nossa vida limpa, perdoemos e levemos outros a Ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. Então é o amor de Deus que está em nós que nos faz obedecer. E não é peso para nós. Estar aqui pregando a palavra para você, confesso que hoje foi corrido, estou cansado, sim, a nossa carne reclama, mas isso não é peso, é satisfatório porque estou obedecendo àquele que é meu amigo, aquele que eu amo e aquele que me amou primeiro. Então isso é maravilhoso. Então voltando aqui para que você entenda, quando Jesus nos pede que amemos uns aos outros, ajudemos os necessitados, é aquela coisa que nós devemos obedecer imediatamente e não é peso. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele por amor. Porque não adianta nada eu fazer uma grande coisa, mas não tiver o amor.
nesse ato que eu estou fazendo? Eu preciso fazer tudo com amor, não por obrigação. Quantas pessoas têm a sua religião e vão lá muitas vezes no culto, louvam a Deus, ou até dão um dízimo, uma oferta que seja, mas por obrigação. E Deus não quer isso, Deus quer que você faça por amor, entendeu? Porque vai ter muito mais significância para Deus nessa sinceridade, nessa fé, nessa obediência, do que aquilo que você faz por obrigação, por aquilo que foi colocado, que foi realmente te posicionado. Não, isso não é de maneira nenhuma aquilo que agrada ao coração de Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele por amor. Elas podem passar despercebidas de outras pessoas, mas Deus a observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer em uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil, animar os outros, trazemos um sorriso na face de Deus. Então, quando nessas simples atos que eu faço, que é dizer a verdade, entendeu? Somente a verdade, ser gentil, ok? E também animando aos outros, ajudando o outro, faz Deus sorrir. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro. Então, aquilo que você está obedecendo para Deus é um verdadeiro tesouro, mais do que orações, louvores ou oferta. Ok? Então a tua obediência, a tua sinceridade, a tua amizade para Deus é o que mais importa. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos. A pessoa ele começou o ministério aos 30 anos. Ao ser batizado por João, lá no Rio Jordão, naquele mesmo momento, Deus falou do céu: este é o meu filho amado, em que estou plenamente satisfeito com ele. Mateus 3,17 que fala sobre isso. Agora, o que Jesus vinha fazendo durante 30 anos? Porque, lembrando que Jesus não tinha começado o ministério ainda. E Deus fala que ele estava satisfeito, tinha prazer em Jesus. Agora, no que Deus tinha prazer na vida de Jesus, sendo que raras vezes nós temos alguma coisa falando de Jesus nesse período. Mas aí nós temos um segredo, ok? A Bíblia nos diz nada sobre esses anos desconhecidos, com exceção de uma única frase em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré. Com eles quem? Maria e José. Jesus, se for analisar, era filho adotivo dos dois. Tanto de Maria, porque ainda que Maria que gerou a Jesus, mas realmente Jesus já existia antes mesmo de Maria, porque Jesus é Deus. Então, Jesus estava ali, o que? Numa posição, ele sendo Deus, mas se subordinando a Maria, se subordinando a José. Olha a humildade de Jesus por ser Deus, da maneira que ele estava fazendo. E isso agradou o coração de Deus, porque a Bíblia fala assim, que então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente a Maria e a José, e isto agradou o coração de Deus. Então a obediência, você precisa obedecer a Deus, obedecer a palavra do Senhor, e isso agrada o coração de Deus. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhe obediente. Era-lhe obediente. Então, tornando-se amigo de Deus, o primeiro segredo: para você ser amigo de Deus, você precisa conversar constantemente com Deus. Orai sem cessar. Segundo, meditar na palavra de Deus. Terceiro, devo optar por ser sincero com Deus. Quarto, devo optar por obedecer a Deus na fé. E o quinto, lembrando que são 6, devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Amém? É isso que os amigos fazem. É isso que os amigos fazem. Aí nós temos ali, ó. Importam-se com o que é importante para outra pessoa. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importa com as coisas com as quais Ele se importa. Sofre com as coisas porque Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. A verdadeira amizade é isso. O amigo gosta de ver o outro bem, gosta de ver o outro realmente financeiramente bem, muitas espiritualmente bem, né? Muitas vezes com saúde,
entendeu? Crescendo na presença de Deus. Isso é a verdadeira amizade, principalmente a cristã. O nosso relacionamento com Deus também não é diferente. Deus se alegra quando nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós somos cada dia mais buscamos. E não é diferente o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós temos esse relacionamento com Deus, mais Ele se aproxima de nós e Ele nos abençoa. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram as suas prioridades. Aí eu pergunto, o que está sendo de prioridade para você? Muitas vezes você tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem colocado Deus em que lugar da tua vida? Qual é o lugar que Deus tem tomado na tua vida? Os desejos de Deus eram seus. Então Paulo, os desejos dele eram o desejo de Deus. O que me deixa tão transtornado é preocupar-se tanto com vocês. Esse é o zelo de Deus que queima dentro de mim. 2 Coríntios 11, versículo 2. Ele, aqui em outra versão original, fala: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo. Um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Era o desejo de Deus, levar o povo a ser puro, a estar diante de Deus, a estar diante do noivo que é Cristo. O zelo de Deus estava dentro dele. E ao mesmo tempo, como eu digo hoje, eu estou aqui com o zelo de Deus para com a tua vida também. Para que você nesse tempo de pandemia cresça, que você se fortaleça, que você seja curado espiritualmente, materialmente, tanto financeiramente. Deus possa agir na tua vida, na tua saúde. Esse é o desejo de Deus que reflete no meu coração para abençoar você. Por isso que eu estou aqui, em nome de Jesus, trazendo essa palavra para gerar fé, para gerar vida no teu coração. Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me consome. Davi disse. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Davi falou assim, até aquelas pessoas que te insultam, que blasfemam de ti, que zombam de ti, eu também caem sobre mim esse insulto. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor tem poder de se defender, mas olha, eu pego as tuas dores, porque o Senhor é meu amigo. Não é verdade? E não é diferente da nossa vida. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Então, por isso que eu creio que essa pandemia que estamos vivendo é um chacoalhar de Deus. E quem sabe você que está desviado aí, que um dia experimentou a graça de Deus, esteve na igreja, esteve cantando, esteve pregando, esteve orando, e hoje não está mais. Se afastou dos caminhos do Senhor. E agora, por causa dessa situação, está aí muitas vezes comendo até as bolotas dos porcos, como aconteceu com o filho pródigo. Mas ainda há tempo de se arrepender, como ele se arrependeu. E é tempo de voltar para a casa do Senhor. Volte enquanto há tempo, volte enquanto Jesus não voltou. É tempo de estar na presença do Senhor. Jesus te ama. Jesus se preocupa com você, Jesus se importa com você. E é por isso que estamos aqui trazendo essa palavra ao teu coração. Tenha certeza que vai chegar até você. E Deus vai fazer estremecer esta palavra no teu coração. E você vai sentir desejo de voltar, você vai sentir desejo de reconciliar e novamente estar nos átrios do Senhor. Então, como eu disse, Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pela qual Jesus veio à terra. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte do seu filho. Então, lembrando que Deus não poupou nem sequer o seu filho. E a morte de Jesus para Deus foi algo terrível. Mas Ele suportou por amor a mim e a você. Ele deu o seu único filho. Agora, a segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas novas a outras pessoas. Então, quando eu consigo falar para outras pessoas deste amor que Jesus veio e morreu na cruz, é o amor de Deus demonstrado à humanidade, e aí eu consigo passar para você e você também consegue passar para o outro, seja através do WhatsApp compartilhando, do Facebook, né, para outras pessoas, você está ajudando a compartilhar, comunicar essas novas a outras pessoas. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor.
com as quais Deus se importa. Deus se importa com aquela pessoa que está lá, o faxineiro, o porteiro, Deus se importa com o lixeiro, Deus se importa com o mendigo, Deus se importa. Ele se importa com você. Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Deus. Então, o verdadeiro amigo de Deus conta a respeito dessa amizade de Deus para outras pessoas. Assim como você tem um amigo, uma amizade gostosa, você comunica essa amizade para outras pessoas. Ou as pessoas por si só olham. E isso é gostoso, isso é maravilhoso. Então Deus quer que você compartilhe essa amizade e diga o quanto também Deus ama e quer que eles tenham esse relacionamento, essa amizade que Deus tanto procura hoje nas vidas das pessoas. Então, voltando sobre tornando-se amigo de Deus, o primeiro segredo é conversando constantemente, orando sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Segundo segredo, meditando na palavra de Deus. Terceiro, devo optar por ser sincero com Deus. Quarto, devo optar por obedecer a Deus na fé. Quinto, devo optar por valorizar o que Deus valoriza. E sexto e último propósito e segredo, mais do que qualquer outra coisa, devo desejar ser amigo de Deus. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, anseio, sede, fome. Ele almejava a Deus. Ele disse, há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e amor. Está lá no Salmos 27, versículo 4, na versão original, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Interessante que ele tinha um palácio, mas ali ele disse, eu quero, Senhor, morar na tua casa, eu quero estar na tua presença, eu quero desfrutar dessa companhia, dessa amizade, aleluia. Eu sinto ele aqui, eu sei que você pode sentir ele aí também, em nome de Jesus, porque ele te ama, ele quer se relacionar com você. Em outro salmo ele disse, o teu amor é melhor do que a vida. Olha o Salmo 63, 3. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus na sua vida era tão intenso que ele lutou durante toda a noite com Deus, dizendo, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha lá no Vale de Jaboque, ele luta com Deus. E Deus deixou o homem vencê-lo. Olha só, a Bíblia fala que Jacó lutou e venceu. Agora, como que o homem vence a Deus? É claro que Deus permitiu. Deus sabe das nossas limitações. Mas o que Deus se agradou ali é que realmente Jacó venceu no sentido de ter esse relacionamento, de ter essa intimidade. E Deus não se ofendeu quando nós lutamos com Ele, quando realmente, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dEle. Então lute com Deus, né? Esteja mais perto de Deus, esteja aí amando a Deus. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando estamos apaixonados por Ele. Paulo foi outro homem apaixonado por sua amizade com Deus. Nada era mais importante, era a sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo da sua vida. Esse é o motivo pela qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica, olha aqui a versão bíblica, a ampliada, exprime a força total da paixão de Paulo para com Deus. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que eu possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. Isso está lá em Filipenses 3,10. Então ele desejava conhecer a Deus, ele desejava participar dos sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Então você só pode estar tão perto de Deus da maneira que você deseja estar. É o teu desejo, é a tua vontade, realmente é o teu anseio. Você só vai estar mais perto de Deus se você assim o desejar. Amizade íntima com Deus é uma escolha.
não um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente, ou seja, com intenção. Entendeu? Não é alguma coisa que de repente aconteceu do nada. Não. Você deve buscar, você deve desejar essa amizade. Assim como também a sua amizade aqui terrena, você também liga, você se preocupa, você também faz parte dessa amizade ser duradoura. Porque se você não ligar, se você não ir, se você muitas vezes não se preocupar, a amizade aqui terrena também acaba, ela se esfria. E assim no casamento também. O casamento, se for analisar, podemos dizer marido e mulher, são verdadeiros amigos, né? Íntimos ali. E para isso acontecer, algum tem que ceder, um cede daqui, outro cede dali. E muitas vezes tem que ficar regando igual aquela plantinha, tem que regar, senão morre, ok? E é isso com declarações de amor, com perdão, com graça. Então a verdade é que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Você realmente a quer? Mais do que qualquer coisa, você quer essa amizade com Deus? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela, dessa amizade com Deus? Ele vale o esforço de desenvolver os hábitos e habilidades necessários. Você pode ter sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu talvez aquele desejo. Talvez estou falando com você, que um dia era apaixonado por Deus e de repente foi se esfriando, foi se apagando. Assim como acontece num casamento, acontece muitas vezes num relacionamento, vai se esfriando, a gente vai vendo, né? vai se enfraquecendo. E esse foi o problema dos cristãos de Laodiceia. A Bíblia fala, porque não és frio, não é quente, vou vomitar da minha boca, deixaste o teu primeiro amor. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você estiver passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimento na sua vida. O quê? O que o senhor está falando? Muitas vezes Deus vai permitir os abalos. Um coronavírus na vida, uma questão financeira, um problema de saúde, problema na família. E Ele vai permitir o sofrimento sim, porque Pai corrige a todos quanto ama. E nessa correção Ele vai puxar a orelha, Ele vai disciplinar sim, porque é melhor te corrigir agora do que ver você ir para o inferno e não ter mais saída. Então Ele vai, muitas vezes, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. E Ele vai permitir, para que você se humilhe, para que você novamente volte a amá-lo, né? O amor verdadeiro, como aconteceu com o filho pródigo. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele nos dá energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Leves disse, o sofrimento é o megafone de Deus. Então, quando Deus permite, como você muitas vezes se afasta e alguma coisa te leva a distanciar de Deus, Deus permite você passar por momentos de vale. E isso é como se fosse um megafone de Deus dizendo, eu te amo, volte para os meus braços, volte para a minha presença. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual, da frieza. Os nossos problemas não são uma punição, são chamados de despertamento de um Deus amoroso. Então os problemas que a gente passa não é de maneira nenhuma uma punição. Deus, porque Deus não me ama. Jamais. Mas é um despertamento porque Ele te ama. Amém? Deus não está louco com você, Ele está louco por você. Essa é a diferença. E fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Mas há uma forma mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que você a tenha. Comece a dizer, Senhor, eu quero te amar novamente. Senhor, eu quero me relacionar como eu relacionava antes. Talvez eu fui batizado do Espírito Santo, eu falei em muitas línguas, hoje nem falo mais, tinha dons, não tenho mais, eu cantava, louvava, né, pregava e hoje não tenho mais isso. Senhor, eu quero novamente. Reacenda isso, essa intimidade contigo, de oração, né, de jejum, de consagração. Faça esta oração ao longo do seu dia. Querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecê-lo intimamente. Que você possa fazer essa oração. Deus disse aos cativos da Babilônia, se vocês seriamente me buscarem e me quiserem mais do que todas as coisas, garanto que não ficarão desapontados. É o Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o seu relacionamento mais importante,
não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Por mais que você tenha uma amizade aqui, que você realmente está aí há anos, mas essa amizade um dia a morte vai separar. Mas a amizade que vai durar para sempre é a amizade com Deus. Então tenha ela, adquira, entendeu? Se esforce para ter essa amizade. Paulo disse a Timóteo, algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. 1 Timóteo 6,21, a qual professando alguns se desviaram da fé. Olha que triste. Conheceram a palavra de Deus, conheceram a intimidade com Deus, mas se desviaram. Paulo dizendo que hoje elas não conhecem a Deus. Misericórdia. Então volte para Jesus, volte enquanto há tempo. Você perdeu a coisa mais importante da vida. Você pode fazer algo a respeito disso a partir de agora. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. É a tua escolha. Você deseja estar mais perto de Deus. E assim encerramos o 12º dia. Lembrando que 12º dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão, desenvolvendo amizade com Deus. Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar. Um versículo para memorizar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4,8. E uma pergunta para meditar. Quais escolhas práticas eu farei hoje? Ok? Ou essa semana ainda? Para me aproximar mais de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus. Como nós vimos hoje, ó Deus, a respeito dessa amizade que o Senhor primeiramente quer que nós tenhamos contigo. Que verdadeiramente essa pessoa que me ouviu hoje possa desejar esta amizade. Que começa pelo conversar constantemente contigo, que é uma oração de intimidade constante na tua presença, é meditando na tua palavra, é ao mesmo tempo ser sincero contigo, é obedecendo a ti na fé, é valorizar o que o Senhor valoriza e ao mesmo tempo desejar ser amigo de Deus. Que isso esteja no coração dessa pessoa que está me assistindo agora, que o Espírito Santo a envolva e que possa mostrar para ela o quanto o Senhor a ama e o quanto o Senhor quer que ela se relacione contigo. Apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, que ela sinta o teu amor, a tua bondade e que o Senhor possa, ó Deus, ampará-la, curá-la, salvá-la, libertá-la, restaurá-la, enxugar as lágrimas, tirar a angústia, tirar a tristeza, tirar o aperto do coração, a solidão, a opressão, caia por terra agora e que ela seja transformada, que ela seja uma pessoa cheia do teu Espírito Santo. Se ela ainda não entregou a sua vida para ti, ó Deus, que ela possa fazer agora dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, reconheço que os meus pecados me separam de ti, mas através agora da palavra do Senhor, eu reconheço que sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados e eu peço perdão por cada um deles e eu peço perdoa-me, Senhor. E eu peço a ti, Jesus, agora entra no meu coração. Faça morada eterna, purifica-me, santifica-me, escreva o meu nome no livro da vida e conceda-me, ó Deus, a vida eterna e que o teu Espírito Santo me ajude cada dia mais a ter essa amizade, essa intimidade com Deus vivo. Em nome de Jesus, que isso possa ser uma oração sincera e genuína e que haja, Senhor, uma transformação poderosa agora acontecendo neste coração. Liberta das opressões de Satanás, liberta das angústias, ó Deus, até mesmo das situações financeiras, socorre, familiar, muda o contexto, muda a história e que a partir de hoje haja leveza, haja paz, haja refrigério, haja a tua misericórdia. Cobre ela com teu sangue e faça dela uma pessoa feliz e cheia do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a você mais uma vez por estar conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode nos ajudar também através da sua generosidade. Lembrando que nós não estamos tendo culto presencial
E aí nós precisamos sim da sua oferta, né, da sua generosidade. Se você sentir no coração, nós temos aí o nosso banco, a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulã, e você pode fazer uma transferência, um TED, ou até mesmo ali através do código do Banco Itaú, 341, e a agência é 0144, e a conta 17760-7. 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário -40. Você pode ter maior informação no nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br www.igrejabatistaeulã.com.br. Também na página do nosso Face, você vai lá, clica Igreja Batista Eulã, curta, todas as vezes que estivermos ao vivo você vai estar recebendo a notificação. E também lá no YouTube, não estamos ao vivo, mas está gravado e você pode acessar em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe, fique com Deus, que a paz do Senhor esteja contigo e cada dia mais nos relacionando com Deus nessa amizade tão maravilhosa e pura que Ele deseja de nós para com Ele e realmente nós também possamos estar cada dia mais na presença dEle. Deus abençoe, fique com Deus, lembre-se, Jesus te ama e nós também. Um abraço no coração, em nome de Jesus. Amém.